Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos para celebrar o dia 15 de dezembro, terça-feira, este caminho do Advento, terceira semana do Advento. Que o nosso coração se abra à acolhida de Deus por meio de sua palavra, por meio da preparação deste caminho que estamos realizando para vivenciar a experiência do Santo Natal. Advento é expectativa, espera, vinda de nosso Deus. Que o nosso coração se abra então a esta acolhida amorosa do Deus da vida. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui então no Evangelho de São Mateus, neste diálogo de Jesus com os sacerdotes e os anciões. Jesus que procura então perguntar: o que vos parece? Diante desta pergunta, ele apresenta, portanto, uma parábola, onde haviam 2 filhos. O pai que procura convidá-los a trabalhar na vinha, vai ao encontro do primeiro. Esse primeiro diz que sim, mas acaba não indo. O segundo, ou melhor, o primeiro diz não, mas acaba indo. O segundo diz sim e acaba não indo. Vamos analisar primeiro um pouco sobre a perspectiva do primeiro filho. Este filho faz com que o pai passe vergonha. O pai é humilhado de certa forma, pois o filho não é capaz de atender aquilo que o pai lhe pede. No entanto, ele se arrepende, se retrata e procura ir, fazer o caminho, ir até a vinha. A esta realidade, de certa forma, nós poderíamos associar, segundo aqui o que diz o Senhor, os publicanos e as prostitutas, que acabaram abandonando este caminho de respeitar o amor de Deus, mas que depois se convertem pela palavra do Verbo encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. O outro grupo
diz que sim, mas acaba não indo. Representa, portanto, os sacerdotes e os anciões do povo, que conhecem a palavra, mas acabam não vivendo aquilo que o Senhor Deus havia sonhado para eles. A verdadeira observância da lei e o cuidado para com o povo. E Jesus diz isto: João veio num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo, mesmo conhecendo, não vos arrependestes para crer em João Batista e, consequentemente, crer no Senhor. Viver este Evangelho hoje é um apelo de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, amados irmãos e irmãs, para que o nosso coração se abra à fé, para que o nosso coração possa se voltar ao Deus da vida. Por isso, peçamos a Ele, peçamos ao Deus da vida, o autor da história, que nos ajude a amá-lo, a servi-lo de todo o nosso coração. Ainda que em um primeiro momento possamos relutar, mas que possamos depois ir ao encontro do Senhor, pois nele encontra-se a vida e a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.